Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será o Dr. Wilson Leite de Moraes, um especialista na área trabalhista e sindical. Vamos conversar um pouco sobre as reformas que estão acontecendo, o momento atual que o Brasil atravessa, principalmente no que tange a legislação trabalhista, e vale a pena você prestar atenção. É um conhecimento a mais por um especialista dessa área. Aguardem na sequência. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui levando informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Wilson. Dr. Wilson Leite Moraes, que é um especialista na área trabalhista. Vamos levar um pouco de informação, já visto que as reformas estão acontecendo no nosso dia a dia, e é importante que você tenha conhecimento e saiba realmente as consequências que poderão vir a acontecer com você no seu labor. Dr. Wilson, seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta de imediato, uma vez que você tem um envolvimento com o movimento sindical. Como é que está o movimento sindical neste momento? Como é que estão atravessando? Está atravessando alguma dificuldade? Quais as suas perspectivas futuras? Dr. Solomar, é um prazer estar aqui no seu programa e, em especial, poder, de certa forma, contribuir para as informações dos trabalhadores do nosso estado do Paraná e, quem sabe, alguns que alcance o nosso Brasil. A expectativa da reforma trabalhista no aspecto dos sindicatos, ela vai trazer algumas consequências para as entidades, de forma que ela vai ter que se readaptar às condições especialmente financeiras. Mas o que preocupa mais, nesse caso dos sindicatos, é que a sua precariedade no aspecto financeiro vai trazer um grande prejuízo para os trabalhadores que hoje são assistidos por essas entidades. Então, engana-se aqueles que acham que enfraquecendo os sindicatos vai trazer algum benefício. Ao contrário, ele vai trazer prejuízo para os trabalhadores e esses trabalhadores têm que estar atentos, têm que procurar ainda mais suas entidades sindicais para que sejam orientados, porque nessa reforma trabalhista trouxe várias consequências para o direito individual e que vai ter consequência para a sua vida profissional até o resto da sua aposentadoria, que também não vai ser aquela que nós tínhamos até hoje. Dr. Wilson, é importante a gente levar essa informação porque muitas vezes se ouve na grande mídia que o grande vilão de toda a história é o imposto sindical, que era uma contribuição compulsória aos trabalhadores. No entanto, no meu entendimento de leigo, houve uma grande enganação à nossa população, que no intuito de acabar com o imposto sindical, eles mexeram em 107 artigos da nossa CLT. Isso é uma realidade, Dr. Wilson? A contribuição sindical representa uma fatia pequena das entidades sindicais. Realmente, o que eles quiseram, enfraquecendo as entidades, cortando essas contribuições, foi exatamente atingir os trabalhadores. E você disse bem com relação à reforma, que são 100 e poucos artigos, mas se você analisar os artigos e os dispositivos que complementam, chegam a quase 800 dispositivos, entre artigos, parágrafos e as alterações. E se nós considerarmos mais ainda que num dos dispositivos estabelece que as súmulas vão ser restringidas, vão ter alguma forma de restrição de estabelecer algum direito, nós aumentamos isso para quase 1.600, que nós temos em torno de súmulas e OJs, em torno de 840, 850 dispositivos dos tribunais. Doutor, e no tocante a essa reforma que houve na nossa legislação trabalhista, na sua visão, ela houve avanços ou foi um retrocesso? Doutor Solomar, nós que estamos há bastante tempo na área trabalhista, percebemos que
se houvesse a necessidade de fazer alguma reforma, talvez fosse necessário fazer uma nova CLT, não um remendo, porque fizeram um remendo. E se fosse feita uma nova CLT, com estudo e com discussões, poderia ser positiva, mas da forma que for imposta, é uma falácia o que se disse, que a CLT é uma lei de 1943, porque todos os anos e desde aquela época, sempre ela foi reformada e sempre foi atualizada. Então, dizer que era uma lei ultrapassada, que não era atualizada, é uma mentira que venderam aos trabalhadores e que essa reforma vai trazer um prejuízo, especialmente àqueles que não ficarem atentos a esses dispositivos individuais. Como você bem lembrou, querendo enfraquecer as entidades sindicais para que esses direitos individuais dos trabalhadores fossem atingidos. Doutor Wilson, no tocante aos impactos imediatos que essa reforma pode trazer aos trabalhadores, qual a sua visão quanto a esses impactos de imediato? Os impactos imediatos, que vão ser a partir de 11 de novembro, tem alguma contradição entre a data entre 11 e 13, o certo é que vamos, para garantir, estabelecer que seja no dia 11, então, nós temos dois aspectos na reforma trabalhista que impactam de forma direta nos trabalhadores. Um é a reforma material, onde dispõe do direito dos trabalhadores, em relação à hora extra, jornada, formas. E o processual. Imaginem os senhores que de uma hora para outra, em uma ação em que sempre foi buscado direitos, que são garantias, e o trabalhador, a partir dessa vigência, vai ter um ônus para entrar na justiça que sempre lhe foi garantido. E se nós analisarmos os direitos que sempre eram buscados perante a Justiça do Trabalho, sempre a maioria, constatado estatisticamente, chega a 98% só de ações relativas a obrigações não cumpridas. E essas obrigações não cumpridas, se o empregado não conseguir provar, ou seja, se ele perder isso, porque ele não conseguiu provar, pode ter uma consequência que é a chamada sucumbência, ou seja, o trabalhador ter que pagar o que nós não tínhamos até então. Esse direito de acesso à justiça do trabalho, que é uma justiça social, de certa forma está sendo tolhido, doutor Solomar. Na realidade, eu entendo, doutor, que é mais uma perda ao trabalhador, uma vez que vai dificultar sobremaneira para que você venha buscar um direito que é seu. Isso aí não fica sombra de dúvidas quanto a esse assunto. Doutor, e a relação entre o trabalhador e o empregado, como é que fica a partir da nova legislação? Essa legislação vai permitir que o trabalhador fique mais exposto. Vai ser dado mais validade àquilo que o trabalhador assinar individualmente, o que não era permitido, né, pela lei atual. Sempre era de forma, os acordos que tinham para compensação ou para efeito de banco de horas, sempre foi com assistência dos sindicatos, jornadas individuais, essas compensações poderão ser, a partir de então, de forma individual. E lembrando que criaram uma figura, nessa nova legislação, do acordo tácito. Ora, se você fizer um trabalho e você não tinha nada combinado com o empregador, mas ele disser que tinha um acordo tácito com você e foi feita a compensação dentro do próprio mês, é válido. Ou seja, de todos os lados estão tirando os direitos dos trabalhadores, estão tirando o dinheiro dos trabalhadores de uma forma indireta, porque ele não vai ganhar. E o que se esperava, dizendo que criariam novos postos de trabalho, é uma falácia também, porque o que se pretende é realmente tirar direitos e nem criar nenhum benefício. Doutor Wilson, eu acho que a gente poderia, no tocante a essa empregabilidade que iria aumentar, dessa forma, ela não vai precarizar o trabalho dos nossos trabalhadores? Doutor Solomar, essa precarização já ocorre no primeiro momento, que quando você vê que vai permitir esse trabalho a tempo parcial, em que um trabalhador
vai ficar exposto a um vínculo de contrato de trabalho, sendo que não tem a garantia mínima de um salário, de um piso, como nós temos em várias categorias hoje. Por exemplo, se ele for trabalhar numa empresa que presta serviço, um garçom, por exemplo, ele pode ser contratado só para trabalhar quando for chamado. Então, se ele trabalhar uma vez no mês, 8 horas, ele vai trabalhar uma vez por semana, em 4 semanas serão 48 horas. É isso que ele vai ter no mês, é isso que ele vai ter proporcionalmente a tudo isso. Ou seja, e ele não tem mais aquela garantia mínima de que era estabelecido de um piso de uma categoria, por exemplo. Tudo isso vai refletir. Então, como não está se precarizando? Evidente que está. Isso é um exemplo. Nós temos vários dentro dessa legislação. Doutor Wilson, me preocupa e até me expande em ouvir, uma vez que então os nossos trabalhadores eles poderão vir a perceber, conforme o seu labor, um salário menor do que o próprio salário mínimo. Isso é verdade, doutor? Isso pode acontecer. E ele vai ficar à disposição do empregador. Evidente que tem uma disposição que o empregador tem que comunicá-lo, que ele vai trabalhar, tem um prazo de 72 horas, e se ele não for trabalhar, se ele preferir não ir trabalhar, ele tem que comunicar, e inclusive é um outro ônus que trouxe para o trabalhador, que se ele eventualmente confirmar e depois não for trabalhar, ele vai ter que pagar uma multa. Está estabelecida uma multa para ele também. Então, o trabalhador de toda forma agora, de toda sorte, vai ficar mais na mão da empresa, embora digam que é um avanço, que ele vai poder ter esse ou aquele vínculo, na verdade vai criar facilidades para o empregador, que vai poder ter esses empregados sem ter o ônus de pagar para eles o piso garantido de uma categoria hoje, por exemplo. Doutor Wilson, no tocante a essa reforma, a gente tem a felicidade de ter visitado alguns países. E em muitos países por onde a gente passou, ouvia-se falar que a reforma no Brasil, a legislação trabalhista no Brasil era uma legislação bastante avançada. No entanto, houve essa reforma, porque a legislação estava ultrapassada. Na sua visão, a nossa legislação estava ultrapassada ou os nossos patrões é que queriam alterar para tirar um maior benefício em cima dos trabalhadores? Doutor Solomar, a minha opinião em relação a essa situação é que a legislação, como eu disse anteriormente, ela sempre foi atualizada. Um exemplo que nós temos da legislação é que nós não tínhamos uma regulamentação, por exemplo, do teletrabalho, né? que é uma forma de trabalho à distância, em que não tinha essa regulamentação e que tínhamos um dispositivo na CLT, o artigo 6º, que dispunha só de forma simples, mas já contemplava, e nós viemos com essa reforma a ter uma regulamentação desse trabalho. Mas ao mesmo tempo que trouxe uma regulamentação, ela trouxe um ônus para o trabalhador, que pode arcar com o risco do negócio, onde ele pode arcar com despesas de internet para o trabalho, do equipamento e outras coisas. Então, se você analisar em outros países que não tinham uma legislação dessa, o Brasil ele tinha uma legislação compatível com tudo que nós temos no mundo, né? Então, não há que se dizer que era uma legislação atrasada, porque ela sempre foi atualizada. E se alguns pontos precisavam ser melhorados, podiam ser melhorados, mas não fazer uma reforma dessa forma, tirando direitos, sem discutir com a sociedade. E o que mais me preocupa, doutor Solomar, nessa situação, é que a maioria dos trabalhadores não estão percebendo a gravidade desses dispositivos, o que vai afetar a partir do mês de novembro. Um exemplo que nós temos também é que querem tirar, inclusive, da rescisão do contrato de trabalho das entidades sindicais, que era um momento em que o trabalhador que se sentia desamparado naquele momento de despedimento tinha uma orientação, e a partir de novembro não mais será necessário, pela legislação que está em vigor, se nada for mudado, né, será nesses patamares. Conforme o doutor falou, eu gostaria que o senhor ressaltasse novamente isso, para que fique claro aqueles telespectadores que estão nos assistindo. A nossa CLT, a legislação trabalhista, ela vinha sendo reformada
diversas reformas foram feitas, conforme o governo trocava, iam se adaptando. Então ela não é uma legislação de 43, já vem sendo alterada ano a ano. Então é mais uma falácia que tentaram embutir na cabeça de você, trabalhador brasileiro. Estou certo, doutor? Tá correto, Solomar. E mais um detalhe, quando eu falei que a reforma trabalhista, nos aspectos, teve o aspecto material, que é do direito do trabalhador, que esse regulamenta, hora extra, jornada, esse é o direito material. Mas o direito processual, você vê, o novo Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015, ele copiou muito da CLT, né? Dos dispositivos, muitos dispositivos que já se utilizavam na Justiça do Trabalho foram adotados pelo novo CPC. E agora nós tivemos um retrocesso com essa nova legislação no aspecto processual, porque ele realmente regrediu em termos processuais. Doutor, fazendo uma análise do momento que atravessa o Brasil, momento de crise são momentos para se criar soluções. No entanto, aqui, momento de crise é um momento para criar a conturbação, porque a alteração na legislação trabalhista, a regulamentação da terceirização e uma futura mudança da Previdência, o trabalhador brasileiro está danado, porque não vai aposentar mais, né, doutor? Solomar, se você se recorda em relação à legislação previdenciária, nós tínhamos aprovado, se eu não me engano, aproximadamente em 2014 ou 2013, a reforma que já teve a reforma da Previdência, o 90 e 95, que era aquele tempo de trabalho somado ao tempo de contribuição. Pois bem, essa legislação, que já tinha sido reformada recentemente, agora pretende novamente reformar. E para quantos anos vão estabelecer essa reforma? Ninguém sabe. O que falaram que vão fazer uma fase de transição, mas essa fase de transição quer estabelecer, inclusive, tetos para isso no aspecto previdenciário. E quantos anos que vão pretender para essa aposentadoria plena? O que nós tínhamos conseguido, nós já não vamos ter mais. Então, cada trabalhador que entrar no mercado de trabalho hoje vai saber que a sua legislação trabalhista lhe garante pouco ou muito pouco, a Previdência também lhe garante pouco ou muito pouco, né? E nós vamos ter um sentimento do quê? Que a sociedade está sendo, de certa forma, desinformada, está sendo, não diria passada para trás, mas um termo que não está avançando, ela está retrocedendo, né, nas suas conquistas, e isso vai ter um reflexo em toda a sociedade. Doutor Wilson, essa reforma, ela foi muito debatida, principalmente na grande mídia, que iria gerar empregos e gerar milhões de empregos. Isso é uma realidade ou é uma falácia? Isso não irá precarizar o trabalho porque tirou só direitos? Eu não vi nenhum benefício com a nova reforma. Estou certo disso, doutor? Doutor Solomar, a reforma, ela visou, na minha visão, né, tolher vários pontos que os trabalhadores tinham conquistas na própria Justiça do Trabalho, que, como eu falei, é uma justiça social. Então, o que aconteceu? Alguns pontos de horas extras que eram pagas, um dinheiro a mais para o trabalhador, agora você vai poder compensar de forma individual. Novos postos de trabalho, todos nós sabemos que isso não é verdadeiro. O que eles estão é precarizando as formas do contrato de trabalho. E isso, como eu falei, vai ter uma consequência muito grande. Porque se nós pegarmos o exemplo do teletrabalho, que nós tínhamos uma regulamentação, não perfeita, mas tínhamos uma regulamentação, e ela seguia os princípios do direito do trabalho, onde assegurava todas aquelas conquistas. Agora não. Qual que é um princípio aqui? Que o ônus do negócio sempre foi do empregador. Agora não. Ele pode ser dividido com o trabalhador. O trabalhador vai se responsabilizar, ou seja, ele, se contratado dessa forma, ele vai poder responsabilizar. E mais um detalhe, doutor Solomar,
que essa lei é um aspecto que ela gera uma insegurança, o que eles chamam de grandes salários, o senhor sabe quanto que é os grandes salários para as estimativas? São 2 pisos da Previdência, que hoje dá em torno de 11 mil e pouco. E essas pessoas vão estar totalmente desassistidas. O que elas fizerem está valendo para elas. Então a lei trouxe, além desses pequenos salários, trouxe uma figura desses 2 pisos da Previdência, que essas pessoas que ganham 11 mil reais, próximo de 12 mil reais, já podem fazer a tratativa de qualquer dispositivo do seu contrato de trabalho. E mais um detalhe que essa lei traz, um dano moral que agora é regulamentado por um piso. Ora, como que pode um trabalhador que tiver um sofrimento ser estabelecido para ele um piso de 3 salários dele, que pode gerar isso em 3, 4 mil reais, quando nós sabemos que uma mala extraviada num aeroporto pode dar um dano de 5 mil reais. Ora, o que nós estamos fazendo com o direito das pessoas dessa forma? Nós estamos valorizando de acordo com o seu salário e não com a dor sofrida, não com aquele dano causado? Outro assunto, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, inclusive o horário de almoço. O horário de almoço foi reduzido. Isso aí vai trazer mais qualidade de vida para esses trabalhadores que têm 30 minutos para almoçar? Esse é outro aspecto que deixa perplexo. Quem falou que não ter horário de almoço não traz problema? Todos nós sabemos que nós precisamos de um horário de almoço, que na verdade não é um horário de almoço, não é que a pessoa come em 15 ou 20 minutos, que é só os 15 ou 20 minutos necessários. Ele tem que ter, quando você fala tempo de almoço, é o tempo de almoço e descanso. As pessoas precisam. E, via de regra, se um dia ele fizer os 15 ou 20 minutos, não traz talvez um prejuízo. Mas se houver uma constância, traz um prejuízo muito grande. E você veja outra situação. Estabeleceram também, nessa questão do horário, nas jornadas 12/36, que agora ficou regulamentada, que antigamente era só possível mediante acordos e que trouxesse uma compensação, esses trabalhadores vão poder fazer a jornada de 12 horas sem intervalo. O que acontece? Viraram de uma hora para outra, viraram mágico, que você fica 12 horas trabalhando sem qualquer repouso? Então, tudo isso vai gerar um problema. Essa lei, na minha ótica, não vai trazer soluções, ao contrário, vai trazer muitas implicações, né? Inclusive para as empresas. Que se as empresas acham que se utilizando esses mecanismos que estão sendo disponibilizados vão se beneficiar, eu acredito que eles vão ter trabalhadores insatisfeitos, né? Sem produção, isso vai refletir muito, e o pior de tudo isso, sem uma remuneração menor, e o que traz reflexo na economia e no próprio negócio das pessoas. Doutor, diante de tudo isso que o senhor acaba de explanar a nós, eu acredito que, inclusive, as doenças de ergonomia irão se manifestar com muito maior intensidade, porque o trabalhador ele vai se sobrecarregar no seu trabalho. Estou certo disso, doutor? Solomar, se nós não temos os intervalos adequados, se nós não temos, como querem precarizar esses contratos de trabalho, essas relações do trabalho, fatalmente isso vai ocorrer. Se você falou da ergonomia, né, do prejuízo que vai trazer, se você pegar o novo texto da lei, possibilita até para a mulher grávida, desde que tenha um atestado, trabalhar em ambiente salubre, o que era proibido. Nós está tendo regulamentação na parte de higiene e medicina do trabalho, o que não era aceito. Quiseram fazer um remendo e que vai trazer um prejuízo muito grande. Esses reflexos nós vamos, infelizmente, sentir. Eu espero, honestamente, que muitos pontos que nós estamos até aqui colocando sejam revistos. Eu acho que é possível e devem ser revistos. Espero que a nossa justiça, que sempre foi uma justiça
do trabalho foi uma justiça social, e que realmente traga justiça e traga esse equilíbrio que sempre foi o objetivo da justiça do trabalho. É o equilíbrio entre as relações do trabalhador e dos empregadores. Doutor Wilson, é um assunto que chega a chocar a gente. No caso da locais insalubres, a mulher mesmo grávida possa vir a trabalhar. E mais um assunto que eu gostaria que o senhor informasse, já que o senhor milita muito também nessa área, poderá vir a ocorrer daquele pessoal que trabalha em área periculosa, vir até perder essa periculosidade também. Estou certo ou errado, doutor? Solomar, nesse aspecto nós não tivemos nenhuma alteração em relação a esse dispositivo. Mas tem sim em relação ao que incide a periculosidade. Ou seja, vai ter redução também. Nesse aspecto, sim. Não tem para aqueles que têm o direito, né, por enquanto não teve essa alteração. Mas ele tem sobre o que incide. Porque o que ocorre? O que nós temos em relação à periculosidade, como você mencionou, é um dispositivo simulado. Se as súmulas, como pretende a lei, não puder trazer nenhum ônus, né, criar nenhum ônus, como vai ficar essas súmulas a partir de novembro? Serão todas revogadas? Estarão revogadas pela lei? Então, a periculosidade que dava a base de cálculo, que era a remuneração do trabalhador que tinha direito à periculosidade, vai ser reduzido? Então, as pessoas que têm, por hora, porque nós não sabemos, nesse ambiente que nós estamos, não dá para garantir, mas já dá para garantir que se prevalecer esse entendimento, vai haver redução da forma do pagamento desse adicional para os trabalhadores que têm direito à periculosidade. Todas essas mudanças vai inclusive dificultar, doutor, me corrija se eu estiver errado, que você venha a ter um trabalho decente, porque todas as propostas visam redução. Concorda comigo, doutor? Eles estão reduzindo direitos, isso é evidente. Falam em desoneração do contrato de trabalho, né? Mas desoneração para quem? Para as empresas, o que onera um contrato de trabalho para a empresa são os encargos que existem sobre esses salários, e não o próprio salário em si. Quando você remunera bem, você não tem não é um ônus. O trabalhador, ele precisa, porque é ele que movimenta a economia. Então, é um erro pensar que reduzir salário traz algum benefício. Doutor, infelizmente nosso tempo de televisão é limitado. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, espero ter levado informação a você e dizer, conforme o doutor acaba de falar, que a tributação aqui é muito alta aos empresários, aos patrões, é muito alta aos trabalhadores. O que precisa é ser feita uma reforma tributária e o dinheiro de tributo do governo seja usado em benefício do povo, não nas malas dos políticos safados. O meu agradecimento, doutor, pela sua participação. Nosso programa está aberto, sempre que necessário for, porque aqui o nosso objetivo é levar informação à nossa gente. Muito obrigado, doutor. Até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Obrigado, doutor.